Olá a todos os professores, a equipe gestora, mais uma TPC da semana B, né? A TPC da Diretoria de Ensino. Eu sou a Márcia Gardenal, professora especialista em currículo, e hoje vamos tratar sobre a Semana de Estudos Intensivos, que ela ocorrerá do 28 de setembro a 5 de outubro. Que já estará finalizando o terceiro bimestre, né? Mais uma etapa sendo cumprida aí. Então, vamos falar um pouquinho da Semana de Estudos Intensivos. Então, eu pergunto para vocês, a Semana de Estudos Intensivos cabe somente aos professores de língua portuguesa e matemática? Será que somente eles que são responsáveis por fazer essa ação durante essa semana? Não, não são só os professores de língua portuguesa e matemática, mas são todos os componentes curriculares. Todos os componentes têm o material, o currículo em ação. São Paulo faz escola para as terceiras séries do ensino médio. Temos o Aprender Sempre, que é o material de recuperação, e devido a 2 anos de pandemia, o Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação, nos solicitou que trabalhemos com os cadernos do Aprender Sempre. Claro que tem turmas, né? Temos turmas que estão bem avançados aí na aprendizagem e, por que não, trabalhar o currículo em ação. Por que o Aprender Sempre? Porque são as habilidades essenciais, que todos vocês conhecem. Então, a Semana de Estudos Intensivos, conhecido como SEI, o que é? É o momento pedagógico destinado a recuperar e aprofundar as aprendizagens dos estudantes propostas no bimestre. E para que fazer isso? Fortalecer aprendizagens e habilidades não consolidadas pelos estudantes. Então, você trabalha durante o bimestre inteiro, só que os alunos não conseguem, alguns também, não vamos generalizar. Alguns alunos, eles não conseguem consolidar as habilidades propostas naquele bimestre. Então, e como realizar essa intervenção aí, Ações diversificadas, tendo como apoio os resultados das avaliações internas, bimestrais e os materiais de apoio ao currículo, que os sextos anos têm o Aprender Juntos, que é um projeto realizado com eles, que seria o dia diferente, um dia na semana, todos os componentes trabalham com as habilidades que estão mais fragilizadas, que a escola detectou, porque cada escola tem a sua realidade, a sua clientela, tá? E quando isso acontece? Do dia 28 de setembro a dia 5 de outubro. Então, essa semana, esses dias, são para todos os componentes curriculares trabalhar ações diversificadas, não só língua portuguesa e matemática, Porque todas as habilidades, entre todos os componentes, elas se dialogam, Então, temos que perceber isso, esse movimento, essa movimentação. Então, a Semana de Estudos Intensivos é um momento específico para recuperar e aprofundar aprendizagens de todos os estudantes, de forma alinhada às avaliações. Porque não adianta eu trabalhar os objetos dos conhecimentos, e preparar uma avaliação que não contempla as habilidades que eu trabalhei com a turma. Então, tem que ficar muito claro isso, E elas estão previstas no calendário escolar para acontecer logo após a realização das avaliações diagnósticas e a de processo.
de forma a apoiar a atuação dos professores a partir da análise dos percursos de aprendizagem dos estudantes. Então, a semana de estudos intensivos, ela levará em consideração a avaliação da aprendizagem em processo, as sequências digitais, que nada mais é do que um reforço, é um apoio às sequências digitais, e as avaliações elaboradas pelos próprios docentes, as avaliações bimestrais que a escola, os professores elaboram, então tem que ser pautadas nas habilidades, no que foi trabalhado durante o bimestre, tá? Então, que oferecerão o suporte às ações contínuas de recuperação, aprofundamento e replanejamento ao longo dos bimestres. Então, sempre no final do bimestre tem a semana de estudos intensivos. Lembrando, todos os componentes são importantes e faz toda a diferença, todos trabalhando, falando a mesma língua, trabalhando o material da Secretaria de Educação. Ah, Márcia, mas então você está falando que eu estou engessadinho, eu tenho que só trabalhar os cadernos. Não, você vai complementar com aquilo que você acha importante, Não é só o material da secretaria. Nós sabemos que o aluno ele tem o direito de utilizar o material que é enviado. E nós, como rede, sistema, temos que trabalhar o material, Então, a semana de estudos intensivos, O que priorizar? Primeiro, é a realização do diagnóstico que vocês fazem, que ou é através da avaliação em processo, da AP que vem, de São Paulo, mas é uma avaliação interna, porque é trabalhado as habilidades e os objetos de conhecimento, trabalhado na escola, desenvolvido na escola durante o bimestre, e as avaliações que vocês realizam, que vocês elaboram. E como definir essas habilidades, O que ensinar? Então, eu tenho que definir as aprendizagens, Definir estratégias para a construção de evidências, Você tem todo o trabalho e a avaliação também não se dá somente aquela realizada no papel ou digital. O aluno, ele deverá ser avaliado, diariamente, é no cotidiano. Tudo o que o aluno ele faz, o que você percebe que houve um crescimento, um desenvolvimento nele na aprendizagem, na argumentação, oralidade dos alunos. Não são os alunos protagonistas, Como são os professores também, os protagonistas sêniores. Não é isso que ocorre? Então, todo esse desenvolvimento você vê durante o bimestre, durante o ano. Já estamos no segundo semestre. Aí estamos já batendo no finalzinho do terceiro bimestre. Então, quanta coisa de útil fizemos, vocês fizeram aí na escola, vocês perceberam o desenvolvimento dos estudantes, E como ensinar? Planejar estratégias para intervenção. Porque, às vezes, o que ocorre? O professor, vocês preparam uma avaliação e, de repente, 50%, 70% da sala não vai bem. Aí eu vou falar assim, olha, agora vocês estudem, porque a semana que vem eu vou dar uma recuperação para vocês. Uma avaliação para recuperar isso daí. E dou a prova do mesmo jeitinho. Eu não mudei nenhuma estratégia, as questões eu não reformulei, a sala vai mal da mesma forma, Então, tudo isso é o planejar, É o planejar as estratégias, o que eu posso mudar, porque quando vocês retomam, que isso é muito interessante, vocês comentarem com os alunos, dar a devolutiva,
de toda a avaliação feita, realizada. Quando nós realizamos um concurso, não queremos saber logo o resultado, mesma coisa os alunos, né? Os estudantes, eles querem isso. Tudo que nós temos como resultados, colocamos mais importância, né? Então, quando vocês dão uma devolutiva de uma avaliação elaborada, realizada pelos estudantes, quando você lê junto com eles, né, a prova lá, eles falam, nossa, era isso? Tão fácil. O que acontece? É a interpretação, é a leitura. Né? Mostrar para esses estudantes a importância da leitura, a interpretação, a consciência, a responsabilidade. Né? Independente de onde venha, de quem seja preparado a avaliação, mas nós temos que ensinar os nossos alunos a ter consciência e responsabilidade. Claro que temos que começar por nós, né? Eu não posso exigir algo de alguém se eu não faço, eu não pratico. Então, fortalecer o planejamento. O que acontece? Tudo corre bem, ou vamos colocar 70%, né, do ocorrido, quando o aluno percebe que o professor planejou a aula. O professor, ele tem um diário de bordo, né? Ele se preparou para aquela aula. Então, o que acontece é esse fortalecimento, é identificar os resultados desejados, determinar evidências aceitáveis, planejar as experiências de aprendizagem. Então, tudo isso tem que ser bem pensado, né, elaborado com carinho, e eles percebem realmente o professor que se preocupa com eles. Né? A articulação dos conhecimentos da linguagem, aí eu vou puxar um pouco, né, a brasa do lado da minha sardinha aí, né, pessoal? Então, temos a leitura, oralidade, análise linguística e semiótica e a produção textual. Então, vocês percebem que sempre há um final, né? Todo o trabalho que é realizado, a sequência, sempre tem o final, o produto final, certo? Então, como orientar os professores a desenvolver um trabalho articulado com as práticas de leitura, oralidade, análise linguística, semiótica e produção textual, considerando os conhecimentos concernentes à língua, linguagem. Né? Então, aí, o que eu fiz? Eu peguei uma habilidade, né, da plataforma CAED, que caiu numa avaliação em processo, que é a habilidade 4. E o que ocorre? Ela pede o relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Agora, o que ocorre? Eu percebo que no material do Aprender Sempre, quarto bimestre, essa habilidade ela será trabalhada. Né? Na sequência de atividade 3, do volume 4, ela será trabalhada, mas ela não está com escrito com as mesmas palavras da anterior, que estava lá na avaliação em processo. Mas eu sei que é a mesma habilidade. É o relacionar a produção poética à herança cultural acumulada pela língua portuguesa e os processos de continuidade e ruptura. Então, nunca ou raramente eu vou achar com as mesmas palavras a habilidade. Então, o professor ele tem que estudar, ele tem que planejar e ver tudo isso.
em qual momento que esse aluno que não teve tanto êxito, né, nessa habilidade, na avaliação em processo, ela retornará novamente, às vezes com um grau de complexidade maior, né, que sabemos que em língua portuguesa ocorre isso. Então, determinar evidências aceitáveis, né, as possibilidades para a construção de evidências da aprendizagem. Né, que as evidências, quais são as evidências da aprendizagem? Que aprendizagens, conhecimentos serão avaliados considerando as habilidades mobilizadas para a SEI, né? Então, o que eu vou trabalhar na semana de estudos intensivos? Então, o diagnóstico eu tenho de todas as avaliações que eu desenvolvi, eu trabalhei, eu dei para os alunos no terceiro bimestre, né? Então, o diagnóstico eu tenho. Agora, eu tenho que pegar e fazer com que planejar essa habilidade. Tá, Márcia, mas uma semana é muito pouco. Realmente. Língua portuguesa ainda tem 5, 6 aulas, 4 aulas. Outros componentes têm menos aulas, mas essa semana é exclusiva para isso, né? Tente trabalhar as habilidades novamente, mas mudando a estratégia, a metodologia, né? Então, o que avaliar no conjunto das aprendizagens? Os conhecimentos propostos pelas habilidades, né? Quais são esse conjunto de aprendizagem? Quais são as habilidades propostas, né? Como estabelecer coerência entre as atividades propostas com o que será avaliado, considerando as aprendizagens, os conhecimentos. Então, eu não posso exigir algo que eu não trabalhei. Como as atividades a serem propostas na semana de estudos intensivos podem se articular com as aprendizagens, com os conhecimentos propostos nas habilidades? Então, é esse trabalho. Em que momento eu posso fazer? Nas escolas que é do programa, né, do ensino integral, o que pode ser feito? Nas ATPCs por áreas, né? E as escolas regulares têm o momento das ATPCs livres, né? Das ATPCLs e tudo mais. E seria interessante, pela área do conhecimento mesmo, né? Vocês montarem algo, perceber se aquela habilidade ela perpassa os outros componentes. Claro que cada um vai trabalhar o seu objeto de conhecimento, tá? O professor de matemática, ele não vai trabalhar poemas porque é aquela habilidade lá relacionada, não. Cada um trabalhando, cada um no seu quadrado, como diz, né? Cada um trabalhando o seu componente, no seu componente, o seu objeto de conhecimento. Então, determinar as evidências aceitáveis, né? As possibilidades para a construção de evidências. A interação, o diálogo, o trabalho em grupo, as produções textuais, observação, registros, né? Os questionamentos abertos e fechados. Lembrando que tem alunos, né, com vários estudantes, com vários tipos de deficiências, né? Vocês sabem, alunos com dislexia, principalmente, eles precisam muito da oralidade, né? A escrita para eles é complicado, então o professor não pode avaliá-los somente pela escrita. Então, tem tudo isso. Então, vocês também perceberem essas atividades diferenciadas para todo tipo, né? Tem todo o padrão aí, muitos alunos laudados na nossa rede, então vocês têm que ver muito, assim, com carinho mesmo, o que vocês podem realizar. E quando tem as meninas da sala de recurso, pedir ajuda, apoio a elas também.
Então, determinar as evidências, né? Estimular que os alunos, os estudantes, expressem o que sabem sobre os objetos do conhecimento, né? Possibilitar que os estudantes discutam os objetos de conhecimento em pequenos grupos, a partir de atividades diversificadas. Né? Então, na TPC passada, falamos muito, né? Até foi o colega, o PEC Josafá, que falou das metodologias ativas, e estamos trabalhando em matemática, teve orientação técnica para os professores, língua portuguesa também. Eu já fiz uma orientação técnica com os professores, né? Infelizmente, é um professor por escola que eu posso convocar, porque é difícil achar um professor para substituir também, né? Os alunos não podem ficar sem a aula, mas sempre vem para a diretoria um professor com perfil para socializar em ATPC que foi desenvolvido aqui. Então, vocês apliquem, tentem, né? Não posso já falar, eu não consigo, mas tentem realizar essas, que foi a rotação por estações, né, em língua portuguesa quanto de matemática. Então, é interessante vocês desenvolverem com os seus estudantes. Viabilizar a sistematização dos conhecimentos no contexto, a partir da socialização das aprendizagens em sala de aula. O professor tem que ser mais humilde, compartilhar as boas práticas, né? O que deu certo na minha aula, às vezes não dá certo na aula do colega, mas vamos compartilhar, vamos socializar, né? Coisas boas, vemos no Face, né, nas redes sociais, tantas coisas legais, interessantes que vocês fazem na escola e não pode ficar somente dentro, né, entre os 4 muros da escola. Tem que propagar coisas boas. Né? Coisas ruins temos muito, mas coisas boas têm que sobressair. Então, vocês estão de parabéns, né? Quando vocês compartilham, nos convidam e podemos ir, né, a tempo nos eventos, na escola, é muito gratificante. Os nossos alunos são bons, como vocês. Então, determinar evidências aceitáveis, possibilidades para a construção, né? Questione a turma sobre o que eles podem inferir a partir do título. Como definimos os termos, né? Tradição, inovação, em relação à poesia, é possível investigar esses traços? Então, vocês podem formar vários grupos na sala de aula e colocar um tema sobre aquela poesia para cada grupo. Né? Então, um grupo, eles podem, o estudo sobre a definição e elementos constituintes do poema lírico. No outro grupo, a estrutura poética, versos, estrofes, metrificação, rimas e classificações, figuras de linguagem no texto, exemplos de poemas líricos, né? E no final de tudo, vocês podem apresentar a sistematização dos conhecimentos de cada grupo. Olha que interessante, né? Então, vocês podem realizar isso fazendo uma rotação por estações, né? E chamar a atenção deles, né? É algo diferente. Sai um pouquinho, né, do tradicional. Não que o tradicional não seja importante. Ele é importante. Mas como os nossos jovens não são mais da nossa época, né? Era o tradicional ali, conteudista, né? E tudo mais. Então, eles não são mais o depósito, né, de conhecimentos, que nós só vamos depositando. Temos muito que tirar deles, né? Eles têm muito a contribuir conosco. E aqui vem uma sugestão, né, de planejar as ações da aprendizagem essa semana, né, do estudos intensivos. É interessante. Não seria um plano de aula,
mas é algo sucinto para vocês colocarem o que eu vou trabalhar nessas aulas. Eu vou ter 1, 2 aulas nesse período, tenho 4, 5, né? Então, eu planejar quais objetos do conhecimento eu vou trabalhar, né? Eu vou rever os objetivos dessa aula, porque tudo tem um objetivo, tudo que eu planejo, eu preparo, tem que ter um objetivo, né? As evidências de aprendizagem. Quais são os instrumentos de avaliação? E as estratégias de ensino, né? Então, tem tudo isso, as metodologias. Peço para vocês pensarem com carinho, por isso eu preparei a semana antecipada aí da semana de estudos intensivos, para vocês sentarem, conversarem. Diagnóstico, vocês têm muitos resultados em mãos, só que temos que colocar em prática. O que eu posso fazer no meu componente para melhorar, né? O que eu posso aí ajudar, auxiliar, apoiar o colega, certo? Então, é essa a nossa ATPC de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero atingir muitos professores aí. Lembrando, todos os componentes são importantes. Cada um trabalhando com seu objeto de conhecimento, as habilidades, e juntos conseguimos chegar lá. Tá? Vou deixar para vocês aí uma frase que eu gosto muito, os professores de língua portuguesa, linguagens principalmente, né? Eu gosto muito de Cora Coralina. Me esforço para ser melhor a cada dia, pois bondade também se aprende, né? Então, uma ótima semana para vocês, né, que estarão assistindo essa TPC. Muito trabalho temos, muitos resultados ótimos. E é assim, a educação não é de um dia para o outro que eu vou ter resultados. Eu vou ter ao longo do tempo, né? Obrigada pela atenção. Até a próxima.